Salmo 78, versos 5 e 6, lemos assim: Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem a seus filhos, de modo que a geração seguinte conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos próprios filhos. A memória é uma coisa muito interessante e importante dentro desses salmos de Asaf. Ela aparece o tempo todo. E aqui, particularmente nesse trecho que a gente leu hoje, a gente pode se lembrar daquele famoso texto de Deuteronômio, capítulo 6, do verso 4 em diante, conhecido como Shema Israel. Naquele texto que diz: Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as ensinarás, as inculcarás a teus filhos. Lá em Deuteronômio 6 aparece essa ordem de que o povo deveria contar e falar acerca de Deus para os filhos. E aqui no Salmo 78 essa ordem é retomada. O salmista fala: olha, é do interesse de Deus que a gente conte as coisas para os nossos filhos, as coisas do passado, as obras de Deus do passado. Agora tem um detalhe interessante aqui no início desse salmo, de uma palavrinha que me chama muita atenção. Lá no verso 1 ele diz: Povo meu, escute o meu ensino. E aqui ele usa a palavra Torá, que é uma palavra forte. Inclina os ouvidos para o que eu tenho a dizer, para as minhas palavras. Verso 2, em parábolas, e aqui ele usa a expressão machal, que é parábola ou provérbio, em parábolas eu abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. E aqui essa palavra enigmas é a palavra hidot. Essa palavra tem a ver com alguma coisa misteriosa, enigmática, alguma coisa escondida. E a gente fica pensando, o que será que seria essa coisa enigmática que o salmista vai falar? Bom, eu tenho uma ideia. Durante 12 vezes ao longo do salmo, e aqui a gente pode pensar que são 12 vezes porque são 12 tribos de Israel, em 12 vezes o salmista reforça a ideia de que o povo falhou com Deus, de que o povo foi infiel com Deus. Mas o salmista, vez após vez, ele lembra que Deus continua amando e que Deus continua sendo fiel. Então, qual é o mistério? Para mim, o mistério é exatamente esse. Que ainda que nós falhemos, que ainda que nós nos distanciemos de Deus, que ainda que nós cometamos pecado, que ainda que nós nos afastemos de Deus, Ele continua nos amando, Ele continua sendo fiel, Ele continua vindo atrás de nós. O amor de Deus é misterioso, porque é um amor que não nos abandona, está sempre nos perseguindo, está sempre atrás de nós, está sempre nos buscando. Esse é o amor do nosso Deus.